Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar com uma cantora que ela tem uma trajetória de 40 anos e também com um jornalista que produziu o clipe Os Sonhos. Vamos conversar com eles, falar um bate-papo aqui hoje cultural, com muita música, informação. Então vamos falar com Denise Amaral e também Renê Lopes. Muito obrigada por aceitar o convite e por participar do Conversa Diária. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Estou muito agradecida. Prazer estar aqui. Muito bom. Então vamos conhecer um pouquinho, primeiramente, né? Quem é Denise Amaral, que eu acredito que é difícil que não a conheça, mas eu gostaria que você se apresentasse e na sequência o Renê também, por gentileza. Lógico, Mara. Primeiro é uma alegria estar aqui. Eu sou Denise Amaral, uma cantora, nascida em Bauru mesmo, e canto desde 84. Então fazem mais de 40 anos que eu canto. Sou nascida na Vila Falcão, acho que todo mundo conhece a Vila Falcão, né? E canto há mais de 40 anos, é isso. Muito bom. É um exercício também que não é nada fácil, né? Não sei se você já tinha nessa sua trajetória, né, algum histórico familiar ou é algo que já vem com você, assim, uma aptidão? Não, Mara, ninguém é músico na minha casa. Mas a minha casa era uma casa muito cultural, então a gente ouvia muita música, tinha muita dança, então a arte sempre ficava no meio da gente. E nesse inteirinho eu virei cantora, para alegria e assombro de todos. Ninguém imaginou que de repente eu ia virar cantora com mais de 20 anos, né? E quando você se percebeu cantora? Então, na verdade, eu nunca imaginei ser cantora, nunca. Eu sou formada em educação física, fiz educação física justamente porque tinha muita dança. Então, eu sempre gostei de dança, então sempre amei palco. E então fiz educação física para poder ficar perto das danças. E nesse inteirinho, também em 84, quando eu comecei a cantar, eu fui rainha do Carnaval de Bauru. Então acho que todo mundo começou a me conhecer mais, né? Fiquei mais visível a todos. Aí tinha uma banda de baile do Décio Martins, alta classe, que eu precisava de uma coreógrafa para as bailarinas. Aí me convidaram para ser a coreógrafa. E eu fui. Aí ensinei as danças e ia junto nos bailes. Ia junto. Aí um dia a cantora da banda simplesmente falou que sábado que vem eu não vou mais. Aí ficaram todos apavorados e precisava arrumar uma cantora. Aí os meninos da banda, Serginho Araújo estava na banda, Carlão, falaram assim, vamos fazer um teste com a Denise, ela é tão afinadinha, ela cantarola dentro do ônibus, tão bonitinha. Aí perguntaram para mim, eu falei, cantora? Como assim? Nunca imaginei isso. Fiz o teste, disseram que era uma terça, quarta-feira. Aí no sábado eu já era cantora. Uau! Tipo assim, quer dizer, né? Já veio. Que coisa louca! Isso passaram-se 40 anos. 41 anos. Muito bom! Conhecendo um pouquinho da sua trajetória, vamos conhecer agora do Renê Lopes, né? Você como produtor também dessa área de audiovisual, produziu o clipe, mas eu gostaria que você se apresentasse, o jornalista também. Eu sou jornalista de formação, trabalho mais especificamente com produção audiovisual, né? Trabalhei bastante tempo em televisão, sempre tentando relacionar também o audiovisual com a música, com as artes de uma forma geral. Sou professor também nessa área do audiovisual e tive o prazer enorme de produzir o videoclipe da Denise. E como que começou esse casamento, vamos dizer assim, musical e cultural? Como que vocês se conheceram e também teve essa interação e essa ideia de produzir, né, esse clipe? Vamos falar um pouquinho sobre o clipe Sonhos. Sim. Então, começando pela Denise, o que representa para você, em primeiro lugar, né, esse clipe em especial, Os Sonhos? Na verdade é isso mesmo, é a realização de um sonho, né? Primeiro clipe meu, essa canção foi gravada no primeiro álbum que eu consegui produzir através de um recurso do PROAC. Então, na verdade, é realizando sonhos depois de 40 anos. Então, é aquela sensação que sempre a gente pode alcançar coisas novas e boas, em qualquer idade, qualquer momento. Renê, como que foi o processo da produção desse clipe? Pensado, né, toda a sua trajetória, porque Denise são 41 anos de história, como ela traz aqui. Exatamente, acho que todo mundo que está assistindo a gente conhece, já viu a Denise cantar, assim, então ela
A gente pode dizer que ela é uma artista super conhecida na cidade de Bauru, né? Todo mundo conhece a voz dela, uma expressão muito bonita que a nossa cidade tem. E a Denise, ela gravou, né, esse álbum com o Paulo inicialmente, e aí surgiu a oportunidade por meio da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei direcionada para o audiovisual. A partir de um recurso da Paulo Gustavo, a gente desenvolveu um projeto, né? Fizemos um projeto para a realização desse videoclipe. Então, esse videoclipe ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo. O Paulo Maia, né, que é esse grande parceiro da Denise, né, que está sempre com ela nos trabalhos, trouxe essa proposta da gente fazer o videoclipe. Eu escrevi o projeto, primeiramente, a gente foi contemplado, muito pelo currículo que a Denise tem, essa longa trajetória que ela tem na música, né, um reconhecimento, né, e a credibilidade do trabalho dela. E aí nós começamos esse processo de vamos tentar transformar, né, essa música em audiovisual, no tempo que a gente tem, com o recurso que a gente tem, né. E aí teve um pouco desse processo de olhar para a Denise quanto, né, cantora e ver que ela tem essa coisa de ser performática, né? A música em si, ela é um tango, né? Então a gente tentou trazer um pouco de movimento, né, em uma das partes do videoclipe. Então a gente tenta trazer essa dança da Denise também. Há uma relação muito forte com a própria cidade de Bauru, então a ideia era a gente procurar um espaço público na cidade que pudesse representar por imagens a cidade, e aí a gente teve essa ideia de trabalhar com o coreto, né? Fomos gravar no coreto da Rui Barbosa. Acho que para as cidades do interior, né, o coreto tem uma representatividade muito grande, então fizemos uma parte das cenas também lá, né, nesse coreto, e tentamos misturar com essa coisa do sonho, né, de um passado e de um presente, né, uma representatividade da Denise bem jovenzinha, né? Tentamos achar alguém que se parecesse um pouco com ela, e, né, para fazer um pouco essa coisa de pensar os sonhos, imaginar e projetar, né, e realizar, né, esses sonhos. Teve um pouquinho de tudo isso aí nesse processo. Uma equipe bem enxuta, mas parceiros assim de longa data e pessoas muito próximas mesmo trabalhando, então foi um projeto muito legal de ser executado. Excelente, foi também, e é uma composição de João Biano e também de Tatiana Kalman. Sim, Tatiana Kalman, minha amiga Tatiana, que idealizou essa canção. Na verdade, no bate-papo, eu e ela, na época da pandemia, eu estava muito chateada, né? Todos os artistas estavam muito chateados, né? Então, eu falei, Tatiana, acho que eu vou pendurar a chuteira. Ela fala, Denise, por favor, não faça isso, imagina. Isso pelo telefone, né? Que a gente só conversava por telefone. E deixei no ar isso, daqui a pouco ela me volta, a música pronta. Fez a letra, mandou para o João Paulo Biano, lá no Rio de Janeiro. Ele já pôs a melodia, gravou e me mandou. Eu fui presenteado com essa pérola. E para você interpretar essa música, você já disse um presente. Qual foi assim um momento especial, tocante para você? Com relação à música? Exatamente. E a interpretação também. Quais foram os desafios? A todo momento, porque vocês vão ouvir, espero que todos ouçam e vejam o clipe. A canção é muito inspiradora, sabe? Os versos são inspiradores, que a gente tem que acreditar nos sonhos, sabe? E lutar para alcançá-los. É isso. Renê também tocou num ponto importante, que vocês foram contemplados pelo projeto, né? Lei Paulo Gustavo. Qual que é a importância de uma contemplação como essa para artistas independentes? Eu acho assim, é legal até a gente trazer isso para a discussão, porque até do ponto de vista, né, a Denise citou a questão da pandemia, né? A Lei Paulo Gustavo, assim como a Aldir Blanc, né, são propostas de fomento que surgiram a partir da pandemia, justamente pelo cenário que ficou a classe cultural, né? Então, assim, a gente não tinha a possibilidade de realizar eventos, apresentações, né? Então, muitos amigos músicos passando por muitas dificuldades, né? Então, esses fomentos vieram justamente para que a gente não deixasse a cultura do país morrer. Então, a gente sabe que a cultura tem uma outra lógica de funcionamento, né? E aí, quando a gente pensa que, olha, a gente tem expressões culturais que são regionais, né, que são locais e que precisam se manter, né, acontecendo, a cultura é parte da nossa história, a forma como a gente se relaciona, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha o fomento público para que a gente possa manter esses artistas atuando, né, e possam continuar por gerações e gerações a gente levando a nossa música, né, o nosso jeito de fazer arte do interior, com o nosso sotaque, nossa maneira de ver o mundo, né? E aí você vê, né, a Denise com 40 anos de carreira,
que legal que a gente conseguiu, né, realizar primeiro um álbum pelo PROAC, né, ela fez com o Paulo, e depois esse videoclipe. Eu acho que são oportunidades que a gente acaba tendo de apresentar um projeto bem desenvolvido, em quem tem um currículo, né, e uma carreira que faça sentido dentro desses fomentos, né, e que a gente possa, a partir daí, produzir mais conteúdo e levar, né, mais cultura e tornar isso mais público ainda. Em relação à sintonia de vocês na produção desse videoclipe, como que foi? Vocês têm alguma coisa assim do bastidor para compartilhar com a gente? Alguns momentos inéditos aí que vocês podem... Tem uns bastidores engraçados, né? Engraçado. O Paulo contou ontem, assim, a gente gravou no coreto, né? E o coreto é aquela escadinhazinha para subir, né? Estreitinha Ali e no alta, Barbosa, no Barbosa. né, pessoal? E a gente carregou um piano ali para cima. Um piano de cauda. Piano de cauda. E aí foi uma cena super... Foi muito engraçado. Porque não cabia, a gente não tinha como todo mundo carregar ao mesmo tempo, porque a escada era muito apertada. Então, assim, era eu e mais um fingido que estava carregando, e acho que o Adriano e o Conrado, né, carregando de fato. Foi muito, muito engraçado. Foi lindo, tudo lindo. Para mim foi encantador, porque foi a primeira vez que eu faço um videoclipe. Então eu não imaginava que eu tinha que fazer as cenas 1000 vezes, cada passagem, 1000 vezes, gente. Eu dancei assim umas 30 vezes a canção. Falei, meu Deus, que tanto eu danço. Dançou bastante, não. E cantando lá no coreto, e tem uma hora que tem uma parte numa penteadeira. Eu tirei tantas vezes o batom, passei tantas vezes o batom, que eu perdi a conta. É porque eu sou perfeccionista também. Eu falei, vamos fazer uma vez que dá para ficar melhor. Renê é perfeccionista. É muito bom trabalhar com ele, porque ele é muito correto. Então, ele não tem preguiça. Então, a gente não pode ter preguiça também. Não, e era isso também. Acho que aproveitar... Eu acho que tem duas coisas importantes, assim, né? Primeiro, fazer jus à carreira dela. Assim, não dá para entregar o material que depois ela não fosse gostar, assim. E aí, nossa, eu tenho que fazer um negócio bacana para a Denise, né? É a Denise, né? É o Paulo, né? E aí, assim, essa coisa, não, vamos fazer o melhor possível, o melhor possível. E aí, assim, dentro do que a gente conseguia, né, que foi possível fazer, eu acho que, assim, gostei muito do resultado, gostei muito da performance dela também no videoclipe. Conseguimos trazer um pouco de poesia também para essas imagens, assim, eu acho que foi um resultado muito bacana. Depois de concretizado, então, o videoclipe em relação ao lançamento, como que foi? Conta pra gente também. Foi já uma concretização de um todo, vamos dizer assim. A gente, dentro do projeto, havia, né, assim, quando você faz o projeto, desenvolver todas as etapas. Então, havia a etapa de realmente fazer o lançamento desse videoclipe. E é lógico que a gente poderia ter feito isso só para a internet, né, só rede social, mas eu acho que é uma característica muito grande, assim, da Denise de proximidade com o público dela. Ela tem um público cativo aqui na cidade, que é muito legal. E era uma oportunidade também da gente estreitar esses laços. Poder potencializar um espaço de conversa também. Então, a gente fez esse lançamento no Teatro de Arena, ali no prédio da Secretaria de Cultura, né, atrás do Teatro Municipal. E aí, num lançamento, assim, um clima bem gostoso, de um show bem intimista, e, ao mesmo tempo, um bate-papo também para falar um pouco sobre o videoclipe, sobre a produção, sobre os desafios. Então, acho que foi uma troca legal, né? A gente faz um lançamento, né, marca essa data, faz disso um evento, traz as pessoas para celebrarem também, né, esse lançamento, mas de uma forma, assim, muito próxima, com, né, acho que muitos amigos e amigas da Denise, assim, que é esse público muito cativo estavam lá, e aí foi super, super bacana de ver essa atuação dela. E como que foi para você essa recepção do público, esse lançamento, Denise? Na verdade, o público de Bauru, para mim, é maravilhoso. Tem muita gente, como faz muito tempo, então eu já casei muita gente, já casei filho de gente que eu casei ainda. E eu tenho isso na minha carreira. Eu não fico parada lá atrás. Eu canto as músicas antigas, mas eu canto as coisas novas também. São vários estilos. Então o público vai aumentando. Eu tenho o público jovenzinho e tenho o público lá atrasão, né? Agora eu não sei como que a Denise, ela guarda essa biblioteca de músicas, porque ela tira da cartola também, do nada, toca uma música, um clássico, toca uma nova, né? Falando nessa questão de tirar da cartola, nos bastidores vocês já estavam comentando que ali o público estava... Eles pediram as músicas que gostariam de ouvir e ela já cantava e tocava. Não, isso cantava mesmo, e assim, sem desafinar, sem lembrar a letra, ela ia lembrando e cantando. Foi emocionante, né? Eu não sei, é uma habilidade que ela tem que... Na verdade, o meu amigo Paulo Maia, né, grande músico, ele tem uma confiança em mim, porque eu acho que é confiança isso, né? Porque ele começa a música, tipo assim, você vai conseguir cantar, né?
Ele dá o acorde e eu entro, né? Sem combinar nada. Sem né? combinar nada, nem sinal de zap, nada. Esse trabalho em equipe é muito importante, faz a diferença? Na verdade, eu sou privilegiada, eu trabalho com músicos maravilhosos. Bauru tem músicos incríveis, gente, mas muito mais do que todo mundo imagina. E como eu tenho a possibilidade de cantar com vários, eu sou a testemunha da qualidade de cada um. Então, eu falo que chego aqui com 41 anos de trajetória, porque eu sou o espelho e parceria dos músicos que eu tive do meu lado. Tem muita gente boa, e a gente, eu acredito, a gente é uma somatória de todo mundo, né? Pega um pouquinho de cada um, e eu vou ficando rica. Então, eu sou rica. Muito bom, muito bom. Dizem, né, aquela frase, quem canta os males espantam. Então, nós vamos aproveitar, nós vamos chamar o intervalo, mas antes dele, vamos deixar para o pessoal acompanhar um trechinho do videoclipe. Legal. Já que estamos falando dele, vamos deixar o pessoal com curiosidade. Não, vamos mostrar um trechinho para eles. Bora. Então, nós vamos acompanhar um trechinho do videoclipe Os Sonhos. Você fique com a gente, voltamos logo mais. Os sonhos fortalecem as asas, tiram nossos pés do chão, permitem voar, voar, voar longe, bailar nos céus, permitem voar, voar, voar longe, beijar Deus, cantar, soltei a voz, sonhei, voei, sublime, amei, solto a voz e vou. Cantar, soltei a voz, sonhei. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a cantora Denise Amaral e com o produtor audiovisual René Lopes. E o videoclipe que vocês acompanharam em Os Sonhos, que lindo, né, gente? Eu gostei demais. Parabéns para vocês pela Obrigado. produção, pela Obrigada. interpretação, enfim, por um todo. Né? Gostaria de saber também, não somente as alegrias, mas sobre os desafios ao produzir um videoclipe como esse, nessa proporção. Na verdade, assim, é um desafio, mas é um desafio muito gostoso de realizar, né? Então, assim, todo produto audiovisual que a gente faz e pode falar das artes e da cultura, principalmente da nossa cidade, eu acho que é sempre muito prazeroso. Mas a produção audiovisual tem essas dificuldades que, assim, como a Denise falou, às vezes para fazer uma coisa curta, né, para quem olha de fora, um trechinho curto, isso leva muito tempo. Então, desde a montagem de luz, a gente ensaiar a cena, né, efetivamente gravar e dar certo a gravação, né? Então, assim, a gente trabalhou com uma equipe super enxuta, né, o orçamento também, a gente desenvolveu um projeto com um orçamento enxuto, então trabalhamos com uma equipe enxuta, mas uma equipe muito bacana de trabalhar. Então, assim, poucos profissionais, mas ótimos e muito dedicados naquilo que eles realizavam, né? Então, no desafio da gravação, né, o Conrado Dacax foi nosso diretor de fotografia, ele que encarou o desafio realmente de transformar em imagens, né, nas locações, e aí foram, né, algumas diárias de gravação que foram super legais, e aí é isso, né, monta a cena, né, escolhe a locação também, né, então fizemos todo esse trabalho de escolher os locais que a gente ia gravar, conseguir as autorizações, né, então assim, para gravar no Coreto, não é simplesmente chegar e gravar, né, então tem que pedir autorização formal para a Secretaria do Meio Ambiente, né, conseguimos autorização para gravar na USP também, né? O Francisco, que é o responsável pelo teatro da USP, foi muito generoso com a gente lá e ajudou com a agenda. A gente conseguiu uma data para fazer algumas cenas lá no teatro da USP. Gravamos com, né, um grande amigo da Denise, que é o Zazá, né? Cabeleireiro. A gente gravou as cenas dela na penteadeira, né, no salão dele. Foi muito bacana. Muito generoso. E aí a gente chega com todas essas imagens no processo de edição, né? A Liene Sadi, que é a nossa editora, foi maravilhosa também, fez um trabalho excepcional. Mas aí ela chega com o desafio de transformar aquele monte de imagens e selecionar só as melhores, né? Transformar isso em cima do roteiro que estava previamente pronto, né? Mas transformar isso em uma fluidez, uma arte toda dela.
E aí, assim, é a soma de cada um desses profissionais, né, que estavam ali nesse processo que ajudaram bastante. E o Paulo mesmo, né, que fez a produção, ajudou, né, toda essa organização desse processo, também sempre junto ali nesse desafio aí de fazer o videoclipe. É muito importante vocês mencionarem esses detalhes, porque as pessoas nem imaginam o quanto é trabalhoso para realizar um trabalho bonito como esse. Sim. Né? Vocês demoraram aí alguns dias, como menciona, algumas locações, Sim. e também tem uma média de quanto tempo de gravação para conseguir tirar 3 minutos, Nossa. um pouquinho mais de 3 é que, minutos? assim, de tempo que a gente está na locação, né, parece uma vida, né? A Denise que eu diga, que puseram ela para dançar até ela cansar. Misericórdia. Ela gostava de dançar, dançou. Dançou, em todos os sentidos. Mas a gente fez, assim, basicamente foram 3 diárias, né, de captação com a Denise, né? Então, uma tarde a gente passou gravando as cenas de dança, né? Numa noite a gente fez as cenas do coreto. Numa noite fizemos também. as cenas também dela se maquiando, né? Então, basicamente 3 diárias. Aí adiciona algumas imagens que eu coloquei a mais ali, né, que é tanto a Denise jovem, né, no clipe, que é a Luísa, uma gracinha. E a gente fez algumas tomadas aéreas também de drone para dar esse voo, né, por essa paisagem bauruense, assim, né? Então, essa viagem mais subjetiva, né, desse videoclipe. Então, esses foram os espaços de gravação, mas aí nesse processo foram alguns meses, né? Quer falar um pouco mais sobre a equipe, Denise? Quem foi que participou, né? Porque realmente, friso aqui, ninguém faz nada sozinho. Não, sim, ninguém faz nada O sozinho. resultado é de todos. Sim. Eu tiro o chapéu pro Paulo Maia e pro Renê. Eles trabalharam mais, eu acho. Mas lá no Coreto, por exemplo, meus amigos músicos também estavam lá. Então, estava todo mundo carregando piano, mas estava lá todo bonitinho, de terno, né? Todo mundo muito alinhado. Tinha o Adriano Martins no contrabaixo, e o Rael na bateria, e o Paulo Maia no piano. Aí a gente teve, né, a Nani fazendo assessoria de comunicação, nossa né, assessora, agradecimento a ela. A Nani, maravilhosa. O André também, né, que fez o cartaz com a arte, que foi um cartaz como super bonito, e o Gabriel que fez a foto, né? O Gabriel Potter, maravilhoso, fez a foto. E vocês que estão aí na cena cultural de Bauru, como que vocês veem esse cenário, inclusive, em relação ao apoio, né, os trabalhos que são desenvolvidos aqui na nossa cidade? Eu acho assim, a gente tem uma realidade muito bacana aqui na cidade de Bauru. A Denise comentou rapidamente, né, sobre a questão da música. Então, a música com certeza é um destaque para a cidade, né? Muitos artistas, né, criativos e competentes, e realmente um diferencial, né, na cidade. E aí a gente tem também toda uma história de formação, né, seja pelo ensino superior em música, proximidade com Tatuí, próprio projeto da banda e da orquestra sinfônica que forma muita gente bacana aqui na cidade, né? Então, assim, músicos profissionais mesmo. A gente tem uma quantidade, assim, de profissionais muito interessante. E aí, por conta, né, disso, a gente acaba tendo projetos muito legais, né? Então, muitas bandas, muitos artistas da música surgindo aqui, assim como no teatro também, né? A gente tem uns projetos muito interessantes na cidade já, né, estabelecidos. Assim como no audiovisual também, né? Bauru tem essa ligação muito forte com o audiovisual, de ter sido a cidade do interior com a primeira emissora, né, de televisão do interior da América Latina, os cursos de comunicação. Então, eu digo que a gente é um grande celeiro, né, de produção de arte em Bauru. E aí a gente, né, os artistas todos, estamos tentando financiamento para essas ideias e para a gente poder produzir mais ainda. E aí, volto a dizer, né, a importância, às vezes, da gente ter um edital, como foi esse que a gente conseguiu realizar o videoclipe, para realizar outras, né, outras performances, outros materiais, outros álbuns, que isso torna viável a cultura, né, consegue fazer com que essa engrenagem funcione. Para que muitos realmente consigam realizar os sonhos, como o próprio nome do videoclipe diz. Perfeito, é assim. E você, o que a música representa na sua história, na sua vida? Representa a minha vida. Denise Amaral, todo mundo Denise Amaral. Música, associada à música, né? É a minha vida. Cantar e, na verdade, a minha vida é emocionar as pessoas. Quando eu consigo emocionar, eu estou satisfeita. Muito bom. E qual que é o segredo, assim? Você tem toda uma trajetória, você é daquela que acorda, tem uma rotina, há muito estudo. Então, como que funciona para você? Na verdade, eu nunca fiz um curso de música, nada. Eu sou completamente intuitiva. Só aptidão. É só assim, nem sei como eu cheguei aqui. Mas eu sou muito empenhada.
Então, eu acordo todo dia, eu já vou tirar uma música. Então, eu aprendo todo dia. Então é estudo. Então, Então, eu tenho um amigo que fala assim, Denise, você não fez, mas você já é doutora na sua arte. Com certeza. Com certeza. Para quem assiste a Denise, não há dúvida. Não há dúvida. É super afinada, é ritmo, tem uma presença de palco. E você, Renê, que é da área do audiovisual, para quem está começando, inclusive, né, qual dica você deixa, né, para as pessoas que querem seguir esse caminho e tem projetos aí, inclusive, que você está à frente? Conte um pouquinho pra gente. Sim. Eu acho que assim como a Denise falou, acho que a questão da persistência, né, a gente ter uma disciplina, uma persistência em tudo aquilo que a gente faz, né, vai construir um caminho, né, sempre vai construir um caminho, uma dificuldade que a gente possa encontrar. Eu acho que no audiovisual, é uma característica muito do próprio setor, é a questão das parcerias também, né? Então, há uma questão que do audiovisual se faz coletivamente, né? Então, eu tenho o privilégio de ter alguns parceiros próximos, muito competentes, né? E que mais do que competentes são pessoas com as quais eu gosto de trabalhar. Então, se você está num ambiente agradável, com pessoas que, né, de alguma forma, o santo bate, né? E você consegue ter um ambiente gostoso de gravação, acho que faz muita diferença, né? Então, você constituir, né, na sua trajetória, um grupo com o qual você possa contar é importantíssimo, porque no final das contas é isso, a hora que você desenvolver um projeto, você não vai fazer sozinho, né? Então traga esses parceiros para, né, para ajudarem a pensar, ajudarem a desenvolver, né, e seja parceiro também, né, dos seus parceiros. E falando em projetos, som e prosa, quer dizer o quê? Som e prosa foi acho que o início do nosso contato aqui. Verdade. Eu conheci a Denise através do Som e Prosa, um programa que, né, eu comecei na TV Unesp, quando eu trabalhava lá. E lá eu gravei quase 300 edições desse programa ao longo de 7 anos, assim, só com produção da música regional, autoral, né, aqui no estado de São Paulo, recebendo músicos, né, artistas da região para apresentarem a sua música, né? Então, por isso que eu me liguei tanto, assim, minha carreira à música. Esse foi um desses projetos e que acabou me trazendo, assim, oportunidades muito interessantes. Aí, da TV Unesp, eu levei esse programa para o Paraná, para Curitiba, continuei produzindo lá na cidade de Curitiba, na UFPR TV, e agora estou produzindo um documentário, também pela Lei Paulo Gustavo, né, um fomento importante, a gente está fazendo um documentário muito bacana, fazendo, né, um pouco do retrato da música bauruense a partir de 4 artistas da cidade. A Denise aparece também, ela canta também nesse documentário, mas pegando, assim, alguns gêneros, alguns estilos diferentes de música na cidade, e não só, né, sendo um espaço da performance da música, mas um espaço para se falar sobre música, se falar sobre cultura, né, e se falar sobre essa relação de cultura no interior. Então, é um projeto de vida hoje, assim, né? Eu estou fazendo essa edição desse documentário, mas eu tenho outras ideias, né, para seguir produzindo ele. E a ideia é justamente isso, assim, valorizar esse grupo de artistas que a gente tem no interior, né, e que eu falo que, assim, a gente é muito privilegiado de ter esses artistas, e muitas vezes as pessoas estão aqui e ficam naquela coisa, assim, de santo de casa não faz milagre, né, e na verdade, assim, quando a gente olha para Bauru, né, há um diferencial muito grande desses artistas. A gente vê peças de teatro maravilhosas aqui, a gente vê, né, com os grupos de teatro local, a gente vê na música também, assim como a gente tem, né, diretores aqui de cinema que levaram filmes para festivais internacionais, né. Se a gente da cidade não é capaz de reconhecer, quem que vai reconhecer, então, né? A gente tem que ser o primeiro a defender a arte da nossa cidade, né? É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Olha, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como que faz? Acessa onde? Né, as mídias sociais, me achem no Instagram como deni.amaral, Denise Amaral no YouTube. É fácil de achar Denise Amaral, gente. Dá um Google lá que acha. É fácil mesmo. Eu falo que eu já me escondo, assim, mas se procurar pelo meu nome, René Lopes, eu tenho alguns documentários que eu realizei. Lopes com Z, realizei alguns documentários discutindo temas diversos, né? Tem bastante produção também. Perfeito, excelente. Então, nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo e, claro, gostaria que vocês deixassem, inclusive, um recadinho para quem nos acompanha, especialmente. Primeiro, começando pela Denise e, na sequência, você. Mara, primeiro, obrigado por nos receber com tanto carinho. Todo o pessoal aqui do Diário do Brasil foi muito bem tratada, muito bem acarinhada. Eu desejo para todo mundo que lutem pelos seus sonhos, invistam, insistam, e aí voe. Bom, Renê. Eu queria dizer depois.
Eu acho assim, né? Eu acho que é aproveitar essa oportunidade para falar mais uma vez, né? De valorizar os artistas aqui da cidade de Bauru, né? Assistam o videoclipe da Denise, Isso, compartilhem, né? Porque eu acho que é fortalecendo, né, os artistas da cidade que a gente fortalece o nosso próprio espaço, né, que a gente vive esse território, né, a nossa cultura. Então, eu sempre tento, né, dar esse fomento para as pessoas, olha, não deixem de curtir os artistas que estão no seu bairro, na sua cidade. Temos que dizer, então, santo de casa faz milagre sim. Nossa, Vocês faz. têm feito aqui a diferença na nossa querida Bauru. É verdade. Olha, gente, muito obrigada por vocês aceitarem nosso convite. Foi uma alegria conhecer um pouquinho, né, sobre esse videoclipe tão especial, que inclusive nós vamos curtir um pouquinho agora, né, no término do nosso bate-papo. Perfeito. Muito Obrigada. obrigado, viu, Mara? Agradeço demais o espaço que você deu pra gente. Conte com a gente. Sucesso. Obrigada. Então, conversamos com Denise Amaral e René Lopes. Vamos curtir um pouquinho mais desse videoclipe Os Sonhos. Cantar, soltei a voz, sonhei, voei, sublime, amei. Solto a voz e vivo. Cantar, soltei a voz, sonhei, voei, sublime, amei. Solto a voz e vou. Cantar, soltei a voz, sonhei, voei, sublime, amei. Solto a voz e vivo. Solto a voz e vivo. Solto a voz.